Na lista de hoje eu separei 5 carros que frequentemente são esquecidos, subestimados e desvalorizados, mas que podem ser ótimas escolhas de compra no mercado de usados. Muitos brasileiros ainda acreditam que apenas um determinado tipo de veículo ou marca merece atenção aqui no Brasil, o que faz com que muitos carros incríveis fiquem esquecidos. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Há algum tempo, as Station Wagons não têm sido muito populares aqui no Brasil, ou talvez nunca tenham atingido números de vendas expressivos. No entanto, a Volkswagen sempre trouxe seus principais modelos, como o Passat Variant, um carro incrível. Embora seja raramente lembrado no mercado de usados, para os amantes desse estilo de carroceria, ele é uma opção excelente. O Passat Variant chegou ao Brasil em 2012, sendo essencialmente o mesmo carro que o sedã, com a maior diferença notável no porta-malas, que é mais espaçoso por aqui. São 513 litros em comparação com o sedã, que tem apenas 485 litros. Além disso, nos SUVs e Station Wagons, você tem um espaço até o teto, que normalmente não é contado na litragem. E o entre-eixos é o mesmo, com 2,71 metros, que também é muito bom. Isso significa que se você precisar de muito espaço interno, este carro é uma escolha muito acertada. No Brasil temos apenas uma versão, com alguns opcionais que são até bastante interessantes, mesmo para um carro com 10 anos de lançamento. Eles incluem uma câmera de ré, os faróis de xenon, alerta de colisão frontal, indicador de fadiga, frenagem automática de emergência, parque assist, piloto automático adaptativo, a abertura elétrica da tampa do porta-malas, teto solar e muitos outros itens. Isso coloca à frente de muitos carros até lançados atualmente. Em termos de mecânica, ele compartilha o mesmo motor com Jetta e com o próprio Passat Sedan. É um 2.0 TSI turbo com injeção direta que gera 211 cavalos a 5.300 RPM e 28,5 kg de torque a 1.700 RPM. E o câmbio dele é o DQ250, que tem 6 marchas, uma transmissão de dupla embreagem banhada a óleo, que é muito boa, tem um funcionamento excepcional. Isso permite que o Passat alcance de 0 a 100 km por hora em apenas 7,7 segundos e atinja uma velocidade máxima de 210 km por hora. O desempenho dele é acima da média entre os carros convencionais no mercado de usados e oferece uma excelente dirigibilidade, além de um consumo razoável para a sua categoria. Dentro da cidade, espere uma média de 8,6 km por litro e na rodovia 12 km por litro. Um Volkswagen Passat Variant 2012 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais, o que é uma ótima opção dada suas características. Um Corolla Altis, só fazendo uma comparação do mesmo ano, custa o mesmo, mas não oferece tantos equipamentos quanto o Passat, muito menos luxo. E tanto o sedã quanto esse Station Wagon aqui vale muito a pena. O próximo carro que eu separei para a lista é o Suzuki Gran Vitara. Este é um SUV médio que muitas das vezes é esquecido no mercado, talvez devido à percepção que pode ser um pouco mais difícil de manter, devido à reposição de peças um pouco mais limitada e também o seu alto preço das peças. No entanto, não é tão complicado como parece, e além disso, ele é um carro japonês muito confiável e refinado mecanicamente. Geralmente esses carros não apresentam muitos problemas mecânicos graves. O custo de manutenção pode ser um pouco mais alto sim, e até as peças, dependendo do lugar onde você procure, pode ser um pouco mais difíceis de achar, mas é um carro super confiável que com certeza não vai te dar dor de cabeça. O Gran Vitara oferece duas opções de motorização, 2.0 e o 3.0 V6, embora o V6, pelo menos aqui na minha região, não acaba encontrando facilmente, já que ficou em linha entre 2009 e 2010. Eu vou focar mais no 2.0. A partir de 2011 você encontra mais versões, incluindo a versão de entrada com opção de câmbio manual ou automático, a versão intermediária com tração 4x4 e as mesmas opções de câmbio da versão anterior, e a versão Limited Edition, que era a mais completa, e só tinha opção de tração 4x4 e câmbio automático. Mesmo a versão de entrada oferece uma boa lista de equipamentos,
como ABS, o EBD, o ar-condicionado automático, volante multifuncional, rodas de liga leve aro 17, MP3, computador de bordo com 9 funções, direção hidráulica, entre diversos outros itens. Além disso, ele também tinha opcional dos bancos de couro na versão de entrada. O destaque do Gran Vitara mesmo é o amplo espaço interno. Embora o porta-malas tenha apenas 398 litros, seja até um pouco menor do que vários carros compactos, no geral ele é muito bom e o espaço interno que acaba se destacando. Em termos de mecânica, ele é equipado com motor 2.0 J20A, que gera 140 cavalos a 6.000 RPM e 18,7 kg de torque a 4.000 RPM. Ele oferece duas opções de câmbio, dependendo da versão, manual de 5 marchas ou um automático de 4 marchas, que afeta assim o desempenho e o consumo, principalmente se for na versão com tração 4x4. Ele faz de 0 a 100 em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora. E o consumo dele é relativamente alto, com uma média de 7,8 km por litro na cidade e 9,5 km por litro na rodovia. O preço médio de um Suzuki Gran Vitara 2012 varia entre R$ 45 e 52 mil reais. Se for pegar os modelos um pouco mais antigos, mas que é basicamente o mesmo carro, lá de 2008, você vai encontrar a partir dos R$ 38 mil reais, e é uma baita opção. O Nissan Sentra B16 pode não ter feito tanto sucesso quanto seus concorrentes japoneses, mas sempre ofereceu mais equipamentos por um preço um pouco mais acessível, independente da geração. Hoje eu vou destacar a versão SL, que chegou em 2010, e a Unique, que chegou em 2012. Essas versões topo de linha oferecem muitos equipamentos, e a maior diferença entre elas é a presença de um interior em bege na versão Unique. O Sentra se destacou na época por oferecer equipamentos que não eram tão comuns na categoria, como a chave presencial compartida por botão, o teto solar, piloto automático, faróis com acendimento automático, CD player com conexão USB e até 6 airbags. Mesmo as versões de entrada também já eram bem equipadas. O acabamento do Sentra é excelente, com espaço interno bem aproveitado e um porta-malas bem honesto de 442 litros. Poderia ser um pouco maior, mas não é pequeno. Em termos de mecânica, ele é conhecido por sua alta confiabilidade mecânica, comum entre os carros japoneses. O motor que ele utiliza é o 2.0 MR20D Flex, que gera 143 cavalos a 5.200 RPM e 20,3 kg de torque a 4.800 RPM. Nas versões SL e Unique, ele só é equipado com um câmbio CVT. Esse conjunto proporciona um desempenho até muito bom para rodar no dia a dia. Ele faz de 0 a 100 em 9,5 segundos, que é muito bom, e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. Quanto ao consumo, espere uma média dentro da cidade de 6,5 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 8,4 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. O Nissan Sentra SL 2012 tem preço médio entre 35 e 45 mil reais, o que torna uma opção atraente, principalmente se você considerar a confiabilidade mecânica desse carro, os equipamentos que ele entrega e o preço dele no geral. É um excelente custo-benefício. Quando se trata de Kia Sportage, é comum a gente lembrar da terceira geração, que foi também a mais popular, até hoje em dia é. Mas essa opção pode ser um pouco mais cara nos últimos dias. É um carro que está sendo muito valorizado e o preço dele pode chegar até os 70 mil reais ou ultrapassar, dependendo do ano. Porém, a geração anterior, que é bastante esquecida, ninguém lembra, você acha a partir dos 30 mil reais e também é um baita carro. Essa geração do Sportage não é tão bonita quanto a posterior, mas é um carro muito interessante em relação ao conforto, acabamento, equipamentos e espaço interno. Além disso, é um tanque de guerra. Esse carro aqui é basicamente um Tucson da Kia, até o design é bastante parecido. Ele tem duas opções de motorização, a 2.0 e a 2.7. Hoje eu vou falar mais sobre a 2.0, que tem várias versões. Isso é na base a versão LX, que é a versão de entrada, e tem vários equipamentos que eram opcionais na época, e também tinha opção de câmbio automático. A versão topo de linha normalmente tem tração 4x4 e também tinha opção de câmbio manual ou automático.
Embora não seja o carro mais completo da lista, ele oferece um conjunto de equipamentos bastante interessantes, incluindo os airbags frontais, o ABS, o CD Player, ar-condicionado e piloto automático, entre outros itens. No entanto, o grande destaque do Sportage é o seu amplo espaço interno, onde 5 passageiros adultos viajam confortavelmente. Além disso, o porta-malas é uma vantagem, com 667 litros. É um dos maiores porta-malas que você vai ver em um SUV. Em relação à mecânica, ele utiliza o motor 2.0 Beta, a gasolina, que gera 142 cavalos a 6.000 RPM e 18,8 kg de torque a 4.500 RPM. Ele tem a opção de câmbio manual de 5 marchas ou um automático de 4 marchas. Isso resulta em um desempenho apenas razoável para ele. Ele faz de 0 a 100 em 13 segundos e atinge uma velocidade máxima de 182 km por hora. E o consumo dele é ok, pelo menos o divulgado oficialmente. Esse carro deve fazer uma média de 7 a 8 km por litro na cidade e 11 km por litro na rodovia. Se você tem um Sportage dessa geração aqui, deixa aí nos comentários o consumo detalhado para a gente saber mais. Um Kia Sportage 2008 você vai encontrar com preço médio entre 33 e 35 mil reais, podendo chegar ou ultrapassar os 40 mil reais. É uma opção interessante para quem quer um SUV familiar, principalmente considerando o espaço interno bastante generoso e a capacidade do porta-malas. Um carro bem interessante, que também é muito esquecido no mercado de usados, é o Ford Focus Sedan de terceira geração. Este modelo até entendo por ser esquecido, já que a má fama do câmbio dele faz com que espante muitos compradores. Só quem realmente gosta do carro que tenta se arriscar. Algumas pessoas têm sorte na hora da compra, outras nem tanto. Em poucos meses de uso, gastam uma fortuna para reparar o câmbio. E normalmente as pessoas acabam fugindo para o modelo hatch, que dependendo da versão tinha a opção do câmbio Power Shift ou um manual de 5 marchas, que aí é garantido que você não vai ter dor de cabeça. Mas desde que esse modelo aqui foi lançado, as principais versões do sedã sempre tiveram motor 2.0 Duratec, que é um baita motor, porém com a opção de câmbio Power Shift. Nunca saiu oficialmente a versão com câmbio manual. Porém, saíram algumas unidades do Focus Sedan com motor 1.6 e câmbio manual. Essas unidades são de 2014 a 2015, então são os MK3 sem o facelift, e que eu acho até mais bonito particularmente. Até hoje eu nunca descobri o porquê de ter saído essas versões, se são versões para frotistas ou até mesmo foram versões que saíram para teste, mas eu acredito que não, porque existem muitos modelos desses anunciados. Você vai encontrar essas unidades também com maior facilidade na Bahia e também em São Paulo. Este modelo com motor 1.6 está disponível em duas versões, a S, que tem o câmbio Power Shift infelizmente, e a SE, que apesar de ser mais completa, tem um câmbio manual. Curiosamente, a versão manual é mais equipada. Não faz muito sentido, mas isso acaba sendo mais legal hoje em dia. Em termos de equipamentos, mesmo nesta versão, ele é muito completo. Oferece o volante revestido em couro, com controles para o computador de bordo, piloto automático e o sistema de som, que é um bem simples, um SYNC, mas que inclui Bluetooth, entrada USB e auxiliar. Além disso, ele possui os bancos em couro, o ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, freios nas 4 rodas com ABS, duplo airbag e muitos outros itens. Um ponto negativo do Focus, infelizmente, é o espaço interno. Não é apertado, mas poderia ser um pouco maior, principalmente para os passageiros de trás. E o porta-malas tem 421 litros, o menor entre todas as gerações do Focus. Em termos de mecânica, o motor é 1.6 Sigma, bastante conhecido aqui no Brasil, e foi utilizado desde o K até mesmo aqui o Focus. É um motor flex que gera 135 cavalos com álcool e 131 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16,7 kg de torque com álcool e 16,2 kg de torque com gasolina a 3.000 RPM. Ele é um carro relativamente pesado, pesando 1.328 kg, o que acaba não sendo um carro tão potente assim, mas para uso diário, para quem não exige muito, é um carro ok. O câmbio dele é um manual de 5 marchas, com isso ele faz de 0 a 100 em 11,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora.
Em relação ao consumo, ele fica na média da categoria, fazendo 7 km por litro com álcool e 10,3 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, essa média sobe para 9,3 km por litro com álcool e 13,7 km por litro com gasolina. Um Ford Focus Sedan 1.6 de 2014 tem preço médio entre 50 e 55 mil reais. Dependendo, se você garimpar um pouco mais, dá para achar essas unidades a partir dos 45 mil reais. É uma opção interessante, principalmente considerando todas as características dele, o conjunto mecânico, os equipamentos e vários outros detalhes. É um baita carro por esse preço. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!